Hoje nós vamos ver 3 questões da FEMPAR 2026, uma de funções, uma de estatística e outra de análise combinatória. Vai encarar? É logo depois da vinheta. A primeira questão diz assim: a complacência pulmonar é uma medida usada em fisiologia respiratória para avaliar a capacidade dos pulmões de se expandirem quando submetidos a uma pressão. Em certos modelos simplificados, a pressão P em milímetros de mercúrio exercida nos pulmões está relacionada ao volume de ar inalado pela função válida para valores reais de x, tais que x pertence ao intervalo fechado de 0 a 1. P de x é igual a 12x menos 12x ao quadrado. Bom, isso é uma função do segundo grau, uma função quadrática, que eu posso reescrever assim, ó. Veja que eu já fiz um gráfico dela aqui. P de x igual a menos 12x ao quadrado mais 12x. Isso nos leva a enxergar essa função como uma função, primeiro, que passa aqui no ponto zero, porque este número aqui é mais zero do lado da função, o número que está sem multiplicar a variável, tá? Aqui tem x ao quadrado, x, e aqui tem um número que não está aparecendo. Então esse número que não está aparecendo é o ponto onde o y é cortado por essa parábola. E outra, é uma parábola com a concavidade virada para baixo, porque o número que multiplica x ao quadrado, nesse caso, é negativo, então a concavidade da parábola é virada para baixo. Com isso, eu já desenhei esse gráfico aqui só ao ler essa função, tá? Em que x representa o volume extra de ar inalado, além do volume de repouso, em litros. De acordo com esse modelo, é correto afirmar que a pressão máxima atingida é de quanto? Quando x é igual a alguma coisa em litros. Então, vamos lá. Primeira coisa, o x está representando, então, o volume em litros, certo? O volume de ar inalado, além do volume de repouso, e o y está representando esta pressão em milímetros de mercúrio. Bom, para a gente saber qual é o valor máximo, olha só, a pressão máxima é atingida, quer dizer, o y máximo. Então a gente está buscando justamente este ponto aqui, ó, que é o ponto do vértice. Esse vértice da parábola, ele pode sempre ser calculado x do vértice, tá? O vértice vai ter um x do vértice, vamos colocar x do vértice mesmo. X do vértice sempre vai ser menos b sobre 2a, onde a, b e c são os coeficientes dessa parábola. Então, este número que multiplica x ao quadrado é o que a gente chama de a. Este número que está multiplicando x é o b. E esse número que não aparece aqui, que no caso a gente viu que era zero, é o c. Bom, a, b e c, dados, a gente pode calcular o x do vértice dessa parábola, menos b sobre 2a. Então, isso aqui vai ficar menos o b, que é 12, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes menos 12. Menos 12 é o valor de A. Isso vai dar 12, ou menos com menos aqui, ó. Olha só, menos com menos vai ficar mais. 12 com 12 simplifica, vai sobrar em cima 1, porque eu dividi por 12 em cima e embaixo vai ficar 1 vezes 2, que é 2. Então é mais meio. Opa, meio, então, é o x do vértice. Então veja, quando x é igual a meio, tá certo? Quando x é igual a 1, falso. 0,75, falso. Quando x é igual a meio, certo? Quando x é igual a 1, falso. Então a gente está buscando aqui, ó, veja que 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5, né? Por isso que a gente eliminou todas as outras que não falavam de x igual a meio. O que é esse x igual a meio? É o x do vértice, ó. X do vértice é igual a meio, ou 0,5. Esse x do vértice igual a meio vai te dar um y do vértice aqui, ó. E basta você jogar, então, na função o x igual a meio para você achar qual é o valor correspondente em y. Então, a pressão com x igual a 0,5 vai ser o quê? Menos 12 vezes. Esse 0,5 é a mesma coisa que meio. Eu vou colocar aqui meio mesmo ao quadrado. Veja, 1 sobre 2, que é 0,5. Meio eu tô colocando aqui no lugar desse x. E eu vou colocar aqui também no lugar desse x. Então vai ficar menos 12 vezes x, que é 1 sobre 2, ou meio, ao quadrado, é o que eu coloquei, mais 12 vezes 1 sobre 2, que é o meio, mais zero, nem precisa escrever esse mais zero aqui, né? Então, só calcular o p de meio ou o p de 1 sobre 2, tanto faz, que vai ser menos 12 vezes 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado, passando então a potência para cima e para baixo, vai ficar 4. Mais 12 por 2, que é 6. Então, menos 12 dividido por 4 vai ficar menos 3. Menos 3 mais 6 vai ficar 3. E aí a gente vai ter o P de meio. A pressão, então, a pressão máxima, esse aqui vai ser igual a 3 quando x igual a 0,5, ou x igual a meio. Então, a pressão vai ser de 3 quando x igual a 0,5. Resposta da letra A, certo? Muito bem, vamos dar uma olhada na próxima, então.
Essa próxima questão a gente tem que tomar bastante cuidado para conseguir entender o que é essa frequência acumulada relativa que ele está falando ali. Olha só, durante uma semana de triagem em uma unidade básica de saúde, UBS, registraram-se os tempos de atendimento de T pacientes. Então, o T é o número de pacientes que foram atendidos no total nessa semana de triagem. A tabela mostra a frequência acumulada relativa destes tempos. Então vamos dar uma olhada nessa tabela para poder enxergar o que é essa frequência acumulada relativa. Ele diz que até 10 minutos, T sobre 15, que é o total de pacientes, dividido por 15, então vamos supor que fossem 150 pacientes, tá? Não sei quantos são, mas 150 pacientes, se eu dividir por 15, e aqui ele está falando, ó, eu sei que está pequenininho, T sobre 15, ele diz que demorou até 10 minutos para serem atendidos. Supondo, não estou dizendo que é, supondo que o T fosse 150, então a gente teria 150 dividido por 15, que seria 10. Então aqui, por exemplo, 10 pacientes teriam sido atendidos em até 10 minutos. 10 pacientes seriam atendidos em até 10 minutos. Aqui a mesma coisa, 3 vezes, se fosse 150, 3 vezes 150 sobre 20 seria o total de pacientes, mas veja que isso aqui é acumulado, que demoraram até 15 minutos para serem atendidos. Inclui esses aqui e mais uma certa quantidade de pacientes que foram atendidos entre 10 e 15 minutos. Esses são os pacientes entre 10 e 15. Esses são os pacientes que foram atendidos aqui, ó, daqui para baixo, são os pacientes que são estes, ó, são esses mesmos aqui, que já foram atendidos até 10 minutos, enxerga? Então, ele vai acumulando, ele vai somando a cada barrinha até que ele chegue num total de T pacientes aqui, que passaram de 25 minutos para serem atendidos, certo? Então ele vai colocando aqui até 10, entre 10 e 15, né, aqui em cima, mas somando já vai dar 3t sobre 20, 11t sobre 20, 17t sobre 20, acumulando. E depois t, uma fração 17 vinteavos, e depois a fração 1 vezes t. O total de pacientes aqui está representado de uma forma cumulativa. Ele vai acumulando o total até que chegue em 100% dos pacientes aqui no final, nessa última barrinha. Enxerga? Então o tempo vai crescendo, 10 minutos, até 15 minutos, até 20, até 25, e depois aqueles que são acima de 25, ele completa o total na última barrinha, tá? Então, a gente vai usar essa ideia, essa noção que a gente acabou de ter aqui, para a gente poder resolver esse teste. Olha só, vamos terminar de ler esse enunciado então para enxergar o que ele deu de informação, para a gente achar o total de pacientes e depois a pergunta que ele faz. Ele diz que sabe-se que os atendimentos com mais de 20 minutos totalizaram 54 registros. Então vamos pensar o seguinte, ó, mais de 20 minutos, se eu pegar esta barrinha aqui, esta barrinha aqui e esta barrinha aqui, elas não nos interessam, porque é até 10, até 15 e até 20. Ele falou de mais de 20 minutos. Então, me interessa justamente essa barrinha aqui, ó, ela já tem acumulados aqueles que têm abaixo de 20 minutos, ou até 20, né? De 0 a 20 minutos de atendimento, são 11t sobre 20 no total. Então, vamos colocar assim, ó, até 20 minutos. Ele disse por esta barrinha que foi acumulado 11 vezes o total de pessoas dividido por 20. Ora, se eu fizer o total, tudo, menos esses que fizeram até 20 minutos, você concorda que eu vou ter aqueles que têm mais de 20 minutos? Mais de 20 minutos, a gente vai ter o total, todas as pessoas, menos aquelas que demoraram até 20. Então, ou ele é até 20, ou ele é maior do que 20, certo? Então, se eu pegar todas as pessoas e retirar aqueles 11t sobre 20 que foram atendidos em até 20 minutos, vão sobrar todas as pessoas que foram atendidas num tempo maior do que 20 minutos. Então, é t menos esse 11t sobre 20, concorda? T menos 11t sobre 20, eu preciso tirar o mínimo aqui o mínimo vai ser 20, 20 dividido por 1 dá 20 vezes t, vai dar 20t, menos 20 por 20 dá 1 vezes 11t, 11t. Isso daqui é 20 menos 11, vai ficar 9 vezes t sobre 20. Esses são aqueles que demoraram mais do que 20 minutos para serem atendidos, certo? E ele falou que isso aqui representa 54 registros. Então, isso, 9t sobre 20, uma fração de 9 sobre 20 do total das pessoas, foi atendido em mais de 20 minutos, que foram igual a 54 registros, 54 pessoas. Portanto, eu posso resolver essa equação aqui, eu já acho o total de pessoas. 9t é igual a 20 vezes
54. Vou passar o 20 multiplicando para lá. Agora vamos simplificar primeiro 9 com 54, que aqui vai dar 6, aqui vai dar 1. E a gente vai achar o total de pessoas, que vai ser 20 vezes 6, ou seja, 120 pessoas. Ah, então quer dizer que 120 pessoas é o total. O total é 120 pessoas. Será que a gente consegue achar cada um deles aqui agora também? Só para facilitar para a gente poder enxergar melhor? Se o total é 120, olha aqui, ó, aqui é 17 vezes 120 sobre 20. 120 por 20 vai dar 6. E 17 vezes 6 vai dar quanto? 6 vezes 7, 42, vai 4, 1 vezes 6, 6, 7, 8, 9, 10. 102 pessoas é o acumulado até 25 minutos, certo? Esse daqui vai dar 11 vezes 120 sobre 20. Isso aqui vai dar 11 vezes 6, que é 66. 66 pessoas foram atendidas até 20 minutos. 3t sobre 20, nesse caso, é 3 vezes 120 por 20. 120 por 20 dá 6, 6 vezes 3 vai dar, aqui simplificou, ficou 6, tá? Aqui vai dar 18. Então, 18 pessoas foram atendidas em até 15 minutos. E aqui a gente vai ter t sobre 15, né? Então, vai ficar 120 sobre 15. 120 por 15, dá pra gente simplificar por 2, aqui vai dar 60, não, aqui por 2, por 3, né? Por 3 aqui vai dar 40 e aqui vai dar 5. E 40 por 5, agora sim, vai ficar 8. Ah, então 8 pessoas foram atendidas em até 10 minutos. Estas 8 mais 10, quer dizer, 18 é o total acumulado aqui que foram atendidas em até 15 minutos. Depois, mais algumas pessoas, acumulou um total de 66 pessoas que foram atendidas em até 20 minutos. E assim por diante. Bom, agora, para a gente resolver a questão, a gente precisa saber qual é a pergunta, né? A quantidade de atendimentos com duração maior do que 15 minutos e no máximo 25 foi igual a quanto? Então ele está querendo que o tempo de atendimento, tá? O TA, aqui o tempo de atendimento, seja maior do que 15 minutos e menor ou igual, né? Porque é no máximo 25 minutos. Então vamos ver. Interessa para mim as pessoas que foram atendidas em até 10 minutos? Não, né? Essas pessoas aqui, em até 10 minutos, não. Em até 15 minutos, também não me interessa. Não me interessa essa barrinha, não me interessa essa barrinha aqui, não. Por quê? Porque até 15 minutos eu quero que seja maior do que 15, certo? Agora, esse até 20, essas 66 pessoas, menos as acumuladas nas barras anteriores, essas 66 me interessam. E essas 102 pessoas que foram em até 25 minutos também me interessam. Então veja o seguinte, acumulado, tá? Eu tenho um acumulado de 102 pessoas que estão até 25, 102 pessoas foram atendidas em até 25 minutos, menos o acumulado das pessoas que não me interessam, que seria 18 pessoas. Aqui tem 8, depois tem mais 10 que somaram essas 18, certo? Então, nesse total aqui, ó, de 10 até 15, o acumulado até 15 é 18. Então, não me interessam essas 18 pessoas aqui, ó. Essas 18 pessoas são aquelas que foram atendidas em até 15 minutos. Se eu pegar o total de pessoas que foram atendidas até 25 minutos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 25, e tirar aquelas que foram atendidas em até 15, 0, 1, 2, 3 até 15, eu vou ter o total de pessoas que foram atendidas entre 15 e 25 minutos, concorda? Então eu peguei o acumulado aqui, quer dizer, somando todas, deu 102, menos o acumulado das pessoas até 15 minutos. E aí a gente vai ter 18. 112 menos 18 vai dar quanto? 112 menos 10 dá 92. Menos 8 vai ficar 84 pessoas. 84 pessoas são aquelas que foram atendidas entre 15 e 25 minutos. 84 pessoas é justamente o que interessa pra gente. Nesse caso, 84 é a resposta da letra B, certo? Então, é difícil de você perceber o que é esse acumulado, mas pense, então, eu tenho 8 pessoas aqui eu tenho essas 8 mais 10, aqui eu tenho estas 18 acumuladas anteriores mais algumas pessoas, que vai dar o 66, este 66 acumulado antes, mais algumas pessoas vai dar o 102, e estes 102 que já estão acumulados aqui, mais 8, ou mais 18, né, vai dar o 120, que é o total. Por isso que é acumulado, ele vai somando tudo que vem para trás, certo? Então, 84, resposta letra B. Vamos ver a última de hoje? E essa questão, ela envolve um conceito chamado princípio da casa dos pombos. Eu vou te mostrar como é que você pensa nesse tipo de questão. Não é tão comum aparecer, mas o princípio da casa dos pombos tem aparecido em alguns vestibulares recentemente,
E a gente precisa conhecer esse tipo de resolução. Olha só, para facilitar o atendimento em uma clínica, os pacientes são identificados por sintomas. A clínica identificou 6 sintomas distintos, seis sintomas diferentes, em um grupo formado por N pacientes. Sabe-se que cada paciente apresenta apenas um dos 6 sintomas. Considere a declaração. Neste grupo, pelo menos 4 pacientes apresentam o mesmo sintoma. Então, vamos pensar o seguinte: tem que ter 4 pessoas para que 4 pessoas que apresentem exatamente o mesmo sintoma. Para que essa afirmação seja verdadeira, ele quer saber se é necessário que o N seja maior do que 24, é necessário que o N seja igual a 24, é suficiente que o N seja igual a 19 ou assim por diante. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar nos sintomas. Sintoma 1, sintoma 2, sintoma 3, sintoma 4, sintoma 5 e sintoma 6. Vamos dizer que a gente vá colocando as pessoas nestes sintomas, tá? Colocando ali em, vamos dizer que sejam fileiras, tá? E essas fileiras vão tendo, ó, você tá com sintoma 1, vá para a fileira 1. Você tá com sintoma 2, vá para a fileira 2. E a gente vai ver se é necessário para que esta afirmação nesse grupo pelo menos 4 pacientes apresentam o mesmo sintoma. O que é ao contrário disso que você tem que pensar? É não ter nenhum sintoma com mais de 3 pacientes. Então é ter 3 pacientes em cada um dos sintomas. Isso seria falso. Aí quando eu for, e é por isso que chama princípio da casa dos pombos, é como se os pombos fossem entrando em casinhas, isso aqui fossem casinhas de pombos, certo? Como se fossem aquelas fileiras que eu falei agora há pouco. E você colocasse um pombo na primeira casinha, um pombo na segunda e assim por diante. Depois, chega, todas as casinhas ocupadas por um pombo. Chega um segundo pombo. Você concorda que este sétimo pombo, no caso, né? O sétimo pombo, que já entrou um em cada casinha. Este sétimo pombo ele vai ter que entrar numa das casinhas, e uma das casinhas que ele entrar vai ter 2 pombos, com certeza, né? Por quê? Porque já tem um em cada um. Quando ele entrar numa casinha que já tem um, vai ter uma casinha que vai ter 2 pombos. Então, quando eu for distribuindo o mais igualmente possível, eu vou ter que ter, em algum momento, um sétimo pombo entrando numa casinha que já está ocupada. Por isso é chamado de princípio da casa dos pombos. Então, peraí, deixa eu pensar o seguinte, ó. Imagine que eu vá colocando as pessoas o mais distribuídas possíveis, ali nos sintomas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho uma pessoa aqui, uma e uma. Quando chegar a 7ª pessoa, obrigatoriamente ela vai estar em um desses, ou ela vai entrar em uma dessas fileiras que já tem uma pessoa. Então, chegou a 7ª pessoa, eu coloco em qualquer lugar aqui, esta casinha já vai ter 2, certo? E aí vamos pensar que a gente tem mais 5 pessoas, ou seja, no total de 6, 6 mais 6 aqui já deu 12, 12 pessoas podem estar igualmente distribuídas e eu tenho só 2 em cada um dos sintomas, certo? Aí, chegou mais 6 pessoas, eu vou distribuir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, se acontecer isso, obrigatoriamente, você concorda comigo que algum dos 6 sintomas aqui, que já tem 3 pessoas em cada um, algum deles, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser o 2, algum deles vai ter uma 4ª pessoa com o mesmo sintoma de outras 3 que já estão lá, e aí eu teria um desses sintomas que teriam 4 pessoas com aquele sintoma, certo? Então olha só, para que essa afirmação obrigatoriamente seja verdadeira, ele está pedindo, esta afirmação tem que ser verdadeira. O que tem que acontecer? Ora, posso muito bem já chegar às 4 pessoas aqui, as 4 terem um sintoma número 1, certo? Mas isso não garante que a afirmativa seja verdadeira para 4 pessoas, porque essas 4 podem ter o sintoma 1, 2, 3 e 4 e não garante que a afirmativa seja verdadeira. Quando é que eu garanto? Quando eu distribuo o mais igualmente possível em todos os sintomas e mesmo assim eu garanto que pelo menos um deles vai ter 4 pessoas com o mesmo sintoma, tá? Algum dos sintomas, tá? Poderia ser o S5 aqui, sim, mas poderia ser o S2, o S1. Se eu distribuir 18 pessoas, aqui, ó, 18 pessoas, nos 6 sintomas, eu já tenho 3 em cada um. A 19ª pessoa, obrigatoriamente, torna esta afirmação verdadeira. Então, é suficiente para que eu garanta que essa afirmação é verdadeira, que eu coloque 18 pessoas mais uma, 18 mais 1, que é a 19ª pessoa, certo? Aí eu garanto o quê? Que em um grupo qualquer, a gente vai ter pelo menos 4 pacientes, ó, pelo menos 4, porque todos os outros já tem 3, qualquer que eu colocar vai ter 4, certo?
apresentem o mesmo sintoma. O mesmo sintoma, no caso S5, mas poderia ser qualquer um deles. Então, para que eu tenha obrigatoriamente 4 pessoas no mesmo sintoma, mesmo distribuindo da maneira mais igual possível, eu garanto que com 19 pessoas eu tenho essa afirmativa como verdadeira. Pelo menos um sintoma vai ter 4 pessoas apresentando o mesmo sintoma, certo? Então, é suficiente, isso basta, essas 19 pessoas bastam para que esta afirmativa seja verdadeira. Se eu colocar 19 pessoas, obrigatoriamente é suficiente colocar 19 pessoas, é suficiente que n seja igual a 19 para garantir que esta afirmativa vai ser verdadeira. Nesse grupo de pessoas, das 19 pessoas, pelo menos 4 vão apresentar o mesmo sintoma. Pelo menos 4 vão apresentar um mesmo sintoma, né? O sintoma, por exemplo, 5, 4, 3, qualquer um deles. Enxerga? Então, isso é o princípio da casa dos pombos. Você vai distribuindo as pessoas em casinhas. Quando chega um determinado momento, todas as casinhas estão ocupadas e você é obrigado a colocar uma outra pessoa ali numa casinha que já está ocupada. Na verdade, já está ocupada por 3 pessoas aqui. E aí, 19 pessoas, que essa é a 19ª pessoa, vai ter que entrar numa casinha que já tem 3, obrigatoriamente 4 vão ter o mesmo sintoma, certo? Concorda então que para que essa afirmação seja verdadeira, é suficiente, já posso considerar, é suficiente que o N total de pessoas seja igual a 19. Com 19 pessoas, eu garanto que essa afirmativa aqui vai ser verdadeira. E por isso a resposta é a letra C. É suficiente que o N, o número de pessoas, seja igual a 19. A 19ª pessoa vai apresentar um sintoma igual a pelo menos outras 3 pessoas que já estão nos grupos ali distribuídas, tá bom? Princípio da casa dos pombos é bem normal e eu tenho um vídeo só sobre o princípio da casa dos pombos no meu canal. Se quiser, dá uma olhada no vídeo de princípio da casa dos pombos. Vale a pena para você ter uma ideia de como é que isso é cobrado aqui e nos outros vestibulares também, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até agora. E se gostou do vídeo, não deixe de clicar no like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. E uma dica, assista ao vídeo que está aparecendo aqui do lado, que complementa o que você viu agora.